Olá, amigos do Pod Juntos, amigos e amigas. Eu estou aqui com meu amigo Pedro. Eu sou o Adriano. Nós vamos entrevistar aqui dois dentistas brasileiros, amigos nossos, José Raposo e Jairo. Beleza. Maravilha. Vamos dar isso. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. É um prazer aqui recebê-los aqui em Caldas da Rainha, nossos amigos, e nós vamos estar um pouco conversando aqui sobre a vinda para Portugal, imigração, validação de diploma, uma série de questões aí. Não, antes de tudo, pô. Quem é o Jairo e quem é o Raposo? Exatamente. Quem são o Jairo e o Raposo? São paulinos, os dois são paulinos. Como não? Peraí, já começou mal. São paulinos. Já começou mal, velho. Vá, brincadeira. Bom, eu Zero sou... corintiano. Eu tô aqui, eu cheguei depois do Zé e vim para Portugal, assim, numa aventura de miúdo, de puto mesmo, né? De conhecer a Europa e voltar pro Brasil depois. Tinha acabado de me formar, estava na Amazônia, servindo o exército. Amazônia, exército? Não, Você nunca falou isso pra mim, Já cara. falei, já. Peraí, se formou onde, Jairo? Me formei em São Paulo na Metodista. Ok. Como é que você E foi aí, parar no exército na Amazônia? Cara, tava trabalhando em São Paulo, não tava legal lá, eu falei assim, vou fazer um ano sabático, vou me alistar de voluntário da Amazônia. É verdade que tem muito leite condensado no exército na Amazônia ou não? Essa história não. Mas tem pirarucu pra cacete. Isso aí. Puta que pariu. E Você andou lá no meio da selva mesmo, tratando dentistas? Fronteira com a Colômbia e Peru. Eu trabalhei muito na Amazônia em perfuração. É. Mas isso é um assunto para o próximo Não podcast. dando entrevistando você, pô. Mas E eu falei assim, Mas já é que legal. tem que ir, cara, eu quero ir lá pro meio do mato. Lá pros cafundé do Judas. Fui lá pra fronteira. Fiquei 3 meses no pelotão de fronteira ali com o Peru, onde assassinaram aqueles jornalistas ingleses. os americanos. Mó trubufu uns 6 meses atrás. Verdade. Tive que aprender um dialeto lá numa tribo para tratar dos índios. Foi muito bom. Aí tava lá. Deu em outubro, mais ou menos, um camarada nosso, amigo, que tava aqui, o Flávio, ligou pra mim e falou assim, e aí, tá a fim de vir pra Portugal? Eu falei, pô, tô fazendo nada, você também. Pra quem tá na selva, né, ir pra Europa, caralho. Aí liguei pra Liana, a gente tinha marcado o casamento, falei assim, ó, a linha. Você tinha namorada na época no Amazonas? Tinha. Era Liana. Coitada da Liana. Era Liana. Não era esposa, era namorada. Não, lá Mas ela lá- tem esposa. Lá é Você não levou a mulher, claro. Não, mas lá é foda, cara. Lá é um assunto para outro podcast. Então, Porque você não pode marcar lá, velho. Marcar lá, a mulherada... Você sabia que eu também eu tive em Manaus. A hora que elas sentem que estão voando... É que elas nem gata fracassam. no cio. Lá no exército? É. É Lá na Amazônia é assim. Nas Índias, né? e era em Manaus mesmo ou não? Era em... Não, fui em Tabatinga. Fronteira com a Também Colômbia. tive em Tabatinga. É, fronteira com a Colômbia. Tive que ir lá pra tirar o passaporte. E... O passaporte já foi visto. Caramba, você foi pra Tabatinga. Fui, Tô cara. confundindo com o interior de São Paulo. Não, Não, pô, eu morei em Manaus. Aí Andei eu- no Rio Negro, tudo lá. Andei não. O Flávio ligou e falou, vambora. Eu e a Liana, a gente combinou e falou assim, olha, era 95, vamos lá. Então a gente vai, 95 isso. trabalha, assiste a Copa do Mundo na França e volta. Tá até hoje aqui. Nunca mais Ficamos voltou. até hoje, cara. Muito bom. Se acostumou bem, fomos bem recebidos, Tá. sem queixa nenhuma. Veio formado como dentista. Hã? Veio formado. Bem formado. Agora vamos bem. esperar o Raposo chegar em Portugal. E como é que foi a tua vinda A pra minha cá? vida foi meio parecido, assim, não foi parecido. Você também veio de Manaus? Não, eu saí da faculdade, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, aí terminei a faculdade e já entrei na Marinha, em Salvador. Caralho, bicho. Aí trabalhei na Marinha um ano, quase uns 2 anos, Tudo milico. e aí saí 22. e falei, não, vou voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, 91, 91. eu vim para cá dia 13 de setembro de 91. Eu estava com um consultório em São Paulo, junto com meu pai, que era médico, e eu tinha um consultório no meu lugar. E eu falei, vou ficar um ano, né? Fico um ano. Deixei meu consultório montado, falei, fico um aninho,
Tá lá Dá até uma hoje no volta na consultório. Europa, aí vim, a coisa foi dando certo, a gente arrumou trabalho, a gente vai arrumando trabalho, vai começar a ganhar dinheiro, começa a ter era muito mais rápido, né? O retorno. O nosso retorno era quase que imediato, porque tinham poucos dentistas aqui. Ah, Então a gente vinha para o interior, não ficava em Lisboa, que também tinha poucos, mas a gente veio para o interior, então foi muito rápido. eles já se conheciam ali nessa época? E aí, quando eu vim, não, porque eu vim antes que ele veio em 95, eu vim em 91. Tá. Então uma coisa curiosa que eu cheguei aqui, eu notei isso, parece que a turma foi a tua turma ou do Céu? Você é da turma do Celso? Não, sou da turma posterior, um ano depois. Mas porque teve uma turma em Ribeirão Preto, parece que a turma se reuniu e falou assim, vamos todo mundo para Portugal. Veio muita gente para cá daquela turma. E da minha também veio. Da minha veio, mas eles foram embora. Vieram e foram embora. Mas veio, o Suruco veio, a Tico veio um monte de gente. Tanto é que esse camarada que é nosso amigo, formou em Ribeirão também, e veio na leva, no embalo, que todo o pessoal de Ribeirão Preto o primo dele era daqui, ele era o primo, ele era primo do Celção, do Léo. Do Léo, né? E naquela época a legalização era tranquilo. Nunca foi. Na época que o negócio estava pegando feio. É porque só tinha médico e depois o cara virava dentista, né? Pelo que eu lembro da conversa. Sim, tinha o estomatologista, que fazia medicina antes. E a estomatologia era uma residência da medicina. E a gente chegou, o bicho estava pegando feio porque os brasileiros tinham vindo em massa e não estavam legalizados ainda, e uma briga muito grande. Mas vinha sem saber como é que fazia a legalização? Existia um acordo cultural Brasil-Portugal. Teve validação de diploma. Só que chegou aqui e os caras não validavam. Ficava um processo rolando. Porque veio muita gente para cá de uma vez. E aí o governo falou, opa, peraí. E quem era dentista aqui começou a ficar, peraí, que as coisas, a concorrência, e a gente veio com uma mão de obra super qualificada, que a nossa faculdade, querendo ou não, estava muito na frente daqui, que nem tinha universidade ainda de odontologia. Isso é um assunto que eu queria conversar. Tinha de medicina, mas não tinha de odontologia. Né? Não tinha medicina dentária, tinha medicina, aí fazia estomatologia. E o tempo era curto, eram 2 anos de estomatologia. Então, a gente veio já com uma mão de obra, fazer canal, salvar os dentes, enfim, com outra mentalidade, né? E aí deu um boom pro lado dos brasileiros nesse sentido, que foi bom para Portugal, porque melhorou a mão de obra pela concorrência. Eles tiveram que ficar até pelos moldes, né? Porque um vai pegando o outro, acaba. Mas assim, concorrência, você tem que melhorar o nível, né? Eu vou ser sincero, cara. Quando eu cheguei aqui, eu notei uma grande diferença entre o dentista brasileiro e português. Quando você está lá no Brasil, você não nota essa diferença. Pô, você vai no português, esse dente aqui arranca. Eu falei, pô, vai arrancar nada, não sei o quê. Pô. Aí vou no brasileiro, não, isso dá para tratar. Pô, os dentes que os dentistas queriam me arrancar tá aqui até hoje. Sim, mas hoje em dia já tá bem diferente, mudou bastante. Hoje em dia tá parelho o negócio, tá normal. A minha filha foi num dentista, era portuguesa, e a minha esposa também, um outro dentista português também. E os dois fizeram especialização no Brasil. Sim, e uma delas, a dentista da minha filha, ela disse o seguinte, até pouco tempo atrás, aqui em Portugal, você via apresentador de televisão de jornal com os dentes feios. Sim. E com novela brasileira, com essa coisa toda, foi chamando a atenção. Falou, pô, os dentes, tudo, um apresentador, um ator de novela tem que ter os dentes bonitos. E a estética brasileira, foi isso que eles falaram, é muito forte no Brasil. A estética é super forte lá e está melhorando aqui também. Está melhorando bastante. Era um contrassenso muito grande, né? Porque você via que os caras estudavam livros de odontologia de escritores brasileiros, publicados no Brasil. Não, isso em todas as áreas, porque e as editoras lá, quando fazem uma tradução, é para, sei lá... milhões. Milhões, 5, 6 milhões. Aqui, pô... Não dá. Sim, mas a gente estudava aqui... Foi uma fase assim teve até crise diplomática, né? Eu lembro da visita do Fernando Henrique. Do Itamar Franco. Né? Itamar Franco veio na minha época para resolver o nosso problema. Depois veio Fernando Henrique. Veio de Fusca, né? Eu notei que a minha turma, eles chegaram primeiro.
uma leva muito grande. Ficaram brigando para se legalizar. Depois veio uma leva muito grande também, que eu fazia parte, e juntou tudo, a pressão foi maior. Aham. Aí chegou uma altura que os caras falaram assim, E não até dá. então vocês não podiam exercer a profissão. Como é que era? Não dava. Não dava. Trabalhava em qualquer outra coisa. Você trabalhava, mas não... Ah, tá. Tipo assistente de um É, dentista. não, mas- a gente até trabalhava, É. mas Porque estava suspensa, a legalização estava em trâmite. os caras estavam Só que a gente discutindo podia trabalhar. se podia ou não. Tanto é que nem tinha ordem dos médicos ainda. Era uma coisa jurídica que A da ordem dos legalização médicos de dentistas. diploma. E nunca precisaram estudar nenhuma cadeira nem nada. O Jário fez Não, prova. eles, aí, quando chegou a minha turma, a pressão foi tão grande que a primeira turma deles foi legalizado sem precisar fazer prova. E a nossa segunda turma, os caras falaram assim, não, vocês vão ter que fazer uma Tá, prova. então de 91 até... 95. Você ficou esse tempo todo trabalhando meio que... Trabalhava, a gente tinha trabalho, as clínicas ofereciam E o trabalho, processo a gente rolando. podia trabalhar, passava recibo, fazia era tudo normal. Não existia a ordem dos médicos dentistas ainda, então não tinha muito por onde agarrar nesse sentido. Existia o acordo cultural que a gente queria que fosse... E quando você pegava um cliente português assim, os caras ficavam meio desconfiados no Não, começo? Nunca Não. teve esse preconceito. Não, Pelo contrário. nunca, cara. Nunca tive preconceito nenhum. Pelo contrário. E como é hoje para legalizar? Um dentista que chega hoje aqui, formado no... Hoje é bem mais difícil, Ah, cara. Bem mais difícil. Hoje em Você dia tem que fazer a faculdade. 2 Sério? anos. tem que Pelo fazer. menos um ou 2 anos. 2 anos, se eu não me engano, já. São Você tem que 2 fazer anos. a parte clínica, Uau. fazer um ano de faculdade para os caras se legalizarem. Uau. E tem que vir, assim, o cara tem que vir calçado, né? Porque o cara tem que ficar um Pô, ano estudando. um ano sem trabalhar. 1 ano sem trabalhar e sem poder. Não pode trabalhar, vai ter que ficar na faculdade direto. E Pra que eu tentar saiba, o o que que é, eu saiba são 2 anos, tem que fazer 2 como se fosse um O mestrado. cara tem que ter bala na agulha mesmo. Então tem que ter dinheiro para Calçado. poder se manter, porque não vai poder trabalhar. Tá. Mas geralmente também, o último cara que eu conheci que fez isso, a faculdade era à noite. Mas tem que ser presencial. O Tem. dentista brasileiro não consegue fazer nada lá do Brasil para adiantar Não, o processo. não. tem que Não, ser. o que eu vi que adianta Ela é o fazia cara faculdade ter à um noite? mestrado, um doutorado. Mas não adianta nada. O que adianta é juntar dinheiro e vir com dinheiro. Não Né, pra adianta poder- porque chegar aqui você tem que legalizar. Você pode ter o Se que você você tiver quiser. bala na agulha e contato, acho que talvez. Não, acho que nem com contato. Aí você tem que ver. Eles estão exigindo realmente, mesmo tendo mestrado, especialização, o que seja, estão exigindo que você Não faça ter 2 faculdade. de anos, para na vez de ser 2 é 1. Não, são 2, que eu saiba são 2 Depende anos. da faculdade que você vai fazer a tua equivalência. Depende. Tudo depende, muito. né? Tudo depende. Mas é possível, mas tem que ter. Mas o cara tem que se formar muito bem, viu? Porque, porra, eu lembro E tem quando que eu ver se vim. vale a pena também hoje em dia. Porque hoje em dia também tem muita clínica e a coisa não é tão rápida como era antigamente no nosso tempo. Ah, sim, agora a concorrência é brava. Né? Hoje está mais difícil para uma clínica iniciar, muito gasto, muito imposto, muita papelada. E isso complica bastante Sim. para você manter o consultório. E se 91, 95 fosse hoje, sabendo de tudo que aconteceu, vocês viriam da mesma maneira? Viria. Eu viria também, De olho fechado. sem dúvida nenhuma. De olho fechado. Mas se você estivesse no Brasil hoje, estivesse vendo como está hoje aqui para vir, você viria? Não é mesmo? Na atual Não sei. circunstância, não. Depende da minha situação no Depende, Brasil. depende da próxima segunda-feira, né? Depende da próxima segunda, dia 27. Depende do dia 31. Agora, Pô, se ganhar o Lula, vai ter picanha. Até eu vou pro Brasil, cara. Eu tô lá para ver outro dia, pô. Pode falar isso, produção? Produção pode falar isso? Mas tem um monte de camarada meu fala Se assim, ganhar quem? Se ganhar O quem? Lula, pô, ganhando o Lula, Lula. eu tô pro Brasil, pô. dependendo como O ficar lá, ex-presidiário? eu vou pra aí. Pode falar, produção? Não. não, é assim, a gente tem, logicamente, tem Eu viria. o nosso Viria. pensamento político, mas Viria de olho fechado, Pedrão. Tá, e outros países da Europa, por exemplo, como é que é tem conhecimento? Espanha, que Tem. é tudo semelhante? Não? Assim, a odontologia europeia Ah. fica aquém da brasileira. Fica. Por quê? Porque Pô, o pessoal não tem cultura a nossa de escola cuidar é dos muito- dentes? A nossa ou- escola é muito ligada à americana, né? a nossa escola é muito E é antiga. muito, visa muito a estética. Ah, o Brasil tinha tudo para ser grande, né?
Não, tem, a escola tem altas pesquisas e as melhores faculdades estão lá. Sabe uma coisa que ferrou muito? Assim, uma das coisas que me fez vir para cá, pô, isso já em 95, né? É a proliferação de faculdades. Mas isso em qualquer área, né? Qualquer área no Brasil houve uma explosão de faculdade. Uma explosão de muita gente saindo formada. Pessoas se formando, mas não tendo qualificação. Mas entendi. No Brasil, cara, no Brasil tem um dentista a cada 100 metros. E você vê que a qualificação às vezes não é... Não são todos que você são acaba, bons, né? aquelas clínicas pop, você sabe que o serviço não é bom, e você entra numa... Pô, eu quero trabalhar bem. Você continuar vivo na tua profissão, você tem que trabalhar bem. Tem que se sentir feliz com aquilo que você realiza, né? E aí você vai o quê? Você vai se prostituir? Montar uma clínica pop para ganhar dinheiro? Aí você morre profissionalmente. E no Brasil teve muito isso, eu já sentia isso quando eu me formei. Me explica direito, o que é uma clínica pop? Uma clínica pop é aquela clínica, pronto, você vai, o cara atende de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. Ok. É uma Cobra barato, máquina de fazer dinheiro. Cobra barato e... Produção em série. O cara é um pedreiro. E não paga nada. Não desfazendo os pedreiros, porque, o pedreiro faz um trabalho excelente. Mas ele vai... Entendi. Eles pagam muito pouco para quem está trabalhando. É como se fosse... É uma empresa que tem, que tem o local. Que tem o lucro, que quer lucro, e vai pagar uma miséria para quem está trabalhando. Entendi. E não te dá condição de trabalho. Não te dá condição de trabalho e quer É como um médico atender pelo convênio, né? Ganha pouco, tem que atender muito. Um paciente de 10 em 10 minutos, qual que é a anamnésia, a entrevista que você vai fazer com o cliente? Tem que ser rápido, senão não vai ganhar dinheiro, né? O cara te fala um sintoma, você fala, pô, é isso aí. É isso mesmo. Né? Então você tem que perder tempo. Amoxil. Dipirona. Uma vantagem que eu vejo assim na odontologia nos outros países, tipo França, Bélgica, que o governo paga 80% do tratamento do cara, né? Aí o dentista deve ter muito mais trabalho, porque todo mundo pode cuidar da boca. Bem organizados, Mas mesmo assim, muita gente que mora lá vem tratar aqui, porque é mais barato. Mais barato. Sim. Verdade. Eu tenho muitos clientes franceses e suíços que vêm tratar aqui, porque na Suíça é muito caro. Não dá. Mesmo pagando só 20%. E eles não querem ir para a França. Porque eles falam que os dentistas franceses são muito brutos. E eles não querem vir tratar na França de jeito nenhum, não querem vir aqui. Né? Também tem outras coisas que na Alemanha, por exemplo, era tudo pelo Estado. Né? Então os caras tinham uma saúde oral, uma saúde bucal impecável. Com essa crise toda desde 2008, eles foram começar a cortar o tratamento, as porcentagens, o caçamba. Eu tenho uma amiga que trabalha de assistente na Alemanha, que ela falou que começou a aparecer abscesso, começou a aparecer extração de dente, porque o governo vai cortando. Né? Não é que nem aqui, mas... Porque a saúde, pelo que eu vejo, a saúde bucal do português não é também lá muito boa, né? Não, europeu em geral. Europeu em geral. Português. Mas aqui também é caro. Então, só que mas aqui as pessoas ainda mudou muito a concepção, né? Hoje em dia eles tomam muito mais cuidado. A nossa geração tem uma saúde bucal, fica a desejar. Assim, é caro para quem mora e trabalha aqui. Para quem mora e trabalha na França, Alemanha, aqui fica muito mais barato. É mais barato. É a mesma coisa que você... Nossa geração fica a desejar, mas eles, para os filhos, eles dão. Eles investem na saúde oral dos filhos. Então já está essa molecada, a molecada que está vindo agora já tem uma saúde oral bem boa. Então a clientela de vocês é bem dividida, português e brasileiro, estrangeiro? Não? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Mas basicamente é português. Ok. Mas tem bastante brasileiro, tem bastante estrangeiro, bastante francês. Mas por que ortodontia? Ortodontia. Você tirou ortodontia, né? Ortodontia, sim. É assim que fala. E onde é que você tirou? Do Brasil você já veio com essa... Não, fiz 2 cursos clínicos aqui, em Portugal. Cara, porque
Fui trabalhando como clínico geral, mas tem determinadas coisas que você começa a se cansar de fazer, né? E eu comecei a achar a ortodontia, para mim é um serviço mais limpo, mais light. É mais mental, mas é mais light em termos de consultório, de cadeira, entendeu? E também deve ser mais legal quando você vê o cara com os dentes tudo torto e o resultado final. Legal. Você transforma a vida da pessoa. Você transforma a vida do moleque no final do tratamento. Menino, então, hoje em dia tem aqueles aparelhos, né? Pode chamar assim, aqueles que não é mais de metal, aqueles que você encaixa cassete, não sei das coisas. Isso aí realmente é bom. Alinhadores. Está em desenvolvimento ainda, mas é o futuro. Está em desenvolvimento, não resolve todos os casos. Ok. Entendeu? Como o próprio nome diz, alinhador. Para você conseguir... Dorme com ele, passa... 22 horas pelo menos. Para você fazer os movimentos que um bracket, um aparelho normal faz, você precisa usar alguns recursos de mini implante, de depende do caso, casa a caso, né? Mas não resolve todos os casos, mas é o futuro. Tem empresas que já não estão mais fabricando bracket. Essa é a clínica do Jairão, né? Essa é a clínica que a gente trabalha. Olha só, hein? Essa é a sala dos moleques. Olha só. Essa daí é a Essa patroa. É a patroa, velho. Melhor a gente falar miudinho agora. Aí, filha. Frente da clínica do Jairão. Jairão no trabalho. Esse é o Jairão raposa, né? Eu aí nessa foto aí eu já tinha desmaiado. Ah, é? Não consegue ver sangue. Cirurgia não, velho. Não tira nem freio. Eu gosto de fazer cirurgia. Esse é o raposão. Esse é o galã. O galã, Alain Delonde. Alain de longe. Alain de longe. Pô, Paulo. Imagina se uma foto dessa eu pedindo pro cara abrir a boca pra você. Esse é o Jairão. Não dá nem pra saber quem é esse. O Jairão com os mascotes. Isso. Isso aí é pra passar conversa nas crianças, né? Jairão, pô. Seu dentista é bom já, está com os dentinhos tudo bonito, hein, velho? A girafa que tá bem, olha lá. Aí, ele que acabou. A girafa tá retinha. Aí, conta algum caso, assim, absurdo, sei lá, sem falar o nome do paciente, claro. Alguma coisa assim, não houve algum episódio. O que a gente vê aqui é que a gente... caso aqui. Tem vários casos assim. Esse aqui já tá arrumado, né? Tá arrumado? Parece que tá, né? Não sei, não viu antes, né? Pô, eu não, como não sou dentista e... Uma coisa que eu peco é não tirar o antes. Pois é, a propaganda é antes e depois. Isso aí é um caso bom. Esse é um caso cirúrgico. Você nem que... Nossa, como é que é? Pô. Você vê... Põe pra frente pra ver se tem o clínico que tá na boca. Isso, ó. Tá vendo? É o mesmo caso. Tem um buraquinho só. Não é? Tá vendo? Tem um buraquinho só. Uhum. Aí o paciente chega no consultório e fala: doutor, só tem um buraquinho aqui no meu dente. Vamos tratar ele? Aí você faz uma radiografia. Volta lá no raio-x pra gente ver. Você faz uma radiografia tem um bichinho. Aquela coisa preta lá é o dente destruído. Então já não tem mais nada, tem que fazer extração. Aí não tem... esse caso é extração. Esse caso é extração. Não tem jeito. Não dá pra fazer milagre. Olha Isso só. é o problema que um dente do siso pode causar. Empurrando o outro e... Não tem como... Se o dente do siso fica muito aí tempo naquela posição, perde os dois dentes. Não tem como higienizar e começa a formar cárie. Caramba. Perde os dois dentes. Esse é o mesmo caso, né? Não. É outro já? Mas melhorou bastante. A odontologia aqui já está bem mais tranquila do que era quando a gente chegou. Está bem mais... Aí já é o cara com o dentinho arrumado, tudo na posição. Sim. Você tem que mostrar o antes mesmo, aí só tá mostrando depois, pô. É difícil, cara. O cara não quer nem tirar foto, né? Tá tão ruim o negócio. Tira, mas não... Aí
Isso aí já é outra coisa. Isso aí já é minha área, a parte de implante. Por que você foi para implantologia? Porque eu gosto de cirurgia. Gosta mesmo de... Eu gosto de sangue. E tirou aqui em Portugal? Fiz curso em Madrid. Fiz a minha especialização em... Não é bem especializado. Fiz a pós-graduação em Madrid. Em 96. Já vai fazer quantos anos? 96. E os caras já eram bons em implantologia lá? Estava começando, né? Na época, Professor espanhol? Professor espanhol. Foi bem legal o curso. Aí é um caso que a pessoa não tinha o dente superior. A gente fez implantes. Pode passar, Pedro. Quer ver? Aí são as cabeças dos implantes e a prótese vai ser fixa aí. Então fez aquela barra, em cima da barra pode ir para frente, que tem o dente. Aí estão os implantes localizados, feitos já depois de um tempo de cicatrização. E demora quanto tempo para cicatrização, para firmar os implantes? 4, 6 meses mais ou menos. Uau. 6 meses? E enquanto isso usa uma prótese removível. Tem quem faça imediata, eu não gosto de fazer imediato. Eu acho que tem que fazer implante. Eu tive o caso da minha mãe que fez isso aí, em cima e embaixo. E ela teve que fazer um tratamento ainda para ganhar o osso. Sim, às vezes tem que fazer enxerto ósseo. Enxerto ósseo. Não foi o caso desse paciente, é que ele tinha bastante. Vai pra você ver. Um pouquinho mais para frente. Aí tá aí. Foi esse cara aqui mesmo? É esse aí, essa parte superior. Ficou galante TV, cara. Ficou legal o tratamento dele. E tem mais, deixa eu ver se tem mais que a gente mandou. Mas esse é outro, um caso de prótese, um senhor também. Estava com a boca, não estava em boas condições, né? Não tinha dente posterior. E ficou desse jeito. Mas aí já não é com implante, já foi com prótese mesmo, prótese acrílica. Isso muda completamente a vida da pessoa, né? Faz o estudo, não sei o quê, depois, logicamente, esteticamente, funcionalmente, muda tudo. Né? Muda a cabeça também da pessoa, né? Autoestima, Autoestima. Ele sorria assim. Uau, ele nem sorria, na verdade. Né? Autoestima. Sorria assim, e não sei se está o outro, o final... Não, aí sorria. Esse aí é... Mudou até a face. Mudou não, não tem mais. Isso foi um transplante de face também. De face. Vai, se quiser voltar um pouquinho só para ver para lembrar. Então, estava assim, ficou assim. Ah, caramba. Ficou top. Então, quer dizer, esteticamente melhora muito. Lógico que não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer dentro do que o paciente também pode fazer. Porque tudo também tem, teoricamente é uma coisa, na prática é outra. Se a pessoa também quer fazer, se tem dinheiro para fazer implante, se tem osso para fazer implante, mas a gente tem que resolver a situação dele, melhorar a condição de vida dele, não é nada. De uma maneira ou de outra a gente acaba melhorando, né? Eu acho que isso é o que é o mais gratificante, né, no final de tudo, né? Você porque vê que a vida vê que você fez alguma coisa de útil para o indivíduo, né? E que te agradecem. E na verdade, para ele foi uma decisão que demorou um tempo para tomar, não é verdade? Porque até chegar num ponto desse... Por exemplo, fazer um implante esse completo, que é só com 4 pinos, fica mais ou menos em quanto para você fazer Depende da clínica, depende, mas normalmente 4 ou 6, dependendo da quantidade de osso também. De 4 a 6 mil euros. Entre 5 e 7 normalmente. Para fazer tudo. O pessoal tem que se preparar mesmo. Não é barato, né? E também tem que ter condição óssea, também tem que ter um monte de fator aí. Às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas não tem osso para fazer, às vezes não tem osso e tem dinheiro. E todo mundo aceita enxerto ósseo ou tem casos que... difícil. Para tudo tem jeito, né? Hoje em dia para tudo tem jeito. Sim, mas tem coisas que é mais complicada, mas o enxerto ósseo atrasa o tratamento, demora, também não é todo osso que você coloca que vai dar resultado, então cada caso é um caso, isso não é uma coisa linear, infelizmente. E cada dentista é cada dentista, né? Então, eu não vou citar nomes, cara. Mas a minha filha tinha... cheguei a comentar com você, né? Aquela janelinha. Minha mulher primeiro foi aqui nas Caldas, uma dentista, nem lembro do nome, também não importa aqui. Pô, tinha que serrar o dente, colocar um aparelho, arrancar o dente daqui. Pô, mas a menina chegou chorando. Pô, fiquei falando com amigos, não sei o que. Pô, tem um dentista top em Lisboa. Até que seria um cara também pra gente... também entrevistar aqui, um professor lá, portuguesão lá. Cara, eu cheguei, marquei consulta, fomos lá com a minha esposa. A gente
falando pra ela já assustada, né, com tudo que tinha ouvido da outra dentista, chegou lá na clínica, a gente falou, não, calma, ele só vai examinar, ver o que é, vai marcar outro dia para fazer cirurgia. O cara olhou pra ela, não, 15 minutos a gente trata isso. Botou ela no consultório, fez o cortezinho, não sei o que, tá feito. Aí daqui a 6 meses você vai numa colega minha nas Caldas para ver se precisa usar aparelho ou não. Sim. Porra. Alguma vez deu alguma coisa ruim assim, não? Toda semana. É ruim o quê? O cara chegando com dor de dente desesperado deve ter um monte, né? Não, cara, é uma coisa. É um trabalho que você planeja o ideal. Você planeja o ideal, mas às vezes não corre como você quer. Que não corre, às vezes o paciente também, às vezes as condições não são as melhores possíveis, a pessoa está com um problema sério, está com abscesso, está com meio bucal que não é favorável, e às vezes o paciente também não ajuda. Quantas vezes que eu já tirei dente vou lá, tiro um dente 6 horas da tarde e falo para o paciente, você não pode comer, você tem que ir para casa, tomar coisa líquida, fazer gelo, tomar um antibiótico, tomar um anti-inflamatório. Ele não faz nada, aí eu saio do consultório, já aconteceu várias vezes, saio do consultório, paro num bar lá para tomar uma cerveja antes de ir para casa. Tá o cara lá comendo uma coxinha de frango tomando uma cerveja. Aí eu olho pra ele e falo, meu amigo, o que tu quer? Tá comendo com outro lado da boca. Aí amanhã você vai lá no meu consultório e falar que tá com dor no dente. Tem uma história, não aconteceu comigo, aconteceu com a Liana. Essa é muito boa. Ela trabalhava aqui nas Caldas e fez uma extração num cara. Deu as recomendações, né? Depois de uma semana o cara volta com uma infecção. Ela vê, não cicatrizou direito, ela lava tudo, vai tirar um raio-x. Vai tirar um raio-x e vê uma bolinha branca assim, onde estava o dente. Ela falou assim, tem uma bolinha branca aqui, que é isso? O cara falou, deve ser o coelho que eu comi. Coelho bravo é com caça, então tem chumbo. O chumbo da espingarda. O chumbo da espingarda do coelho foi parar no buraco do dente que o cara... Rapaz, que buraco. Porque tá lá aberto, né? O chumbo é pesado, o cara mastigou. Caramba. Encaçapou lá. Ficou certinho na só caçapa. Só não acreditava. Não. O último dente que eu quebrei até foi o Carlos que fez lá o implante. Pô, eu comendo pãozinho com semente, me rachou o dente até na raiz, cara. Perdi o dente. Sim. Dente que tava, entre aspas, top, né? Não devia estar tão top. Não, até de quebrar assim. Aqui tinha aquela coisa do bolo rei, né? O bolo rei. Que tinha. Não era fava, não. Era um brinde, a prenda. Tinha um anel de metal mesmo. Porque quem pegava a prenda pagava o próximo. Tinha anel, tinha uma coisinha de cerâmica. E assim, também aconteceu na madrugada um conhecido que tem o telefone de vocês ligarem, pelo amor de Deus, vem aqui, doutor. Aqui é difícil. Eu não morei no Bom Barral, eu não comprei casa no Bom Barral por causa disso. Por como assim? Porque você Eu falei, Liana, a gente não pode morar no Bom Barral e trabalhar no Bom Barral, porque na hora da aflição, cara, o cara vai tocar na tua porta. É verdade. Em São Paulo acontecia comigo isso. É verdade. Na Amazônia me aconteceu uma coisa muito engraçada. Teve uma festa no pelotão de fronteira e, festa é festa, você vai dormir mamado, né? Nessa festa até teve, os soldadinhos assaltaram a farmácia do pelotão e tomaram álcool. Você vê as festas. Uma intoxicação do cara. E no dia anterior tinha parado um navio hospital peruano na beira do pelotão. E as pessoas foram tratar lá. Eu fui dormir depois da festa e me acordam 4 horas da manhã com uma mulher que morava lá, um índio que morava lá perto com hemorragia. Eu vou tratar, falei pro cara, eu tô aqui todos os dias. Você vai me tratar com um navio que cola aqui e ainda dá essa atrapalhada toda e você vai me acordar às 4 horas da manhã.
Mas é complicado acordar de madrugada, mas acontece, né? Aqui não, né? Não. É difícil aqui. No Brasil, sim, cidades grandes tem serviço 24 horas, tem... Eu morava em casa quando eu tinha um consultório, meu pai era médico também, como já falei, e ele vira e mexe, 3, 4 horas da manhã, ligava pro meu pai tinha que ir pro hospital. Por isso que eu acho que eu não fiz medicina. Devia ter feito medicina, né? Não fiz porque eu vi meu pai acordar toda madrugada e sair, nunca estava em casa à noite. Mas qual era a especialidade dele? Era cirurgião. E aí, então aí, isso, acho que só... aí tinha, toda noite tinha, quando ele estava de plantão, tinha que sair. De madrugada para ir fazer uma cirurgia. É muito pegar um cara estrupiado. Era muito complicado, e eu, moleque. Tem que gostar muito, tem que amar a profissão. O anestesista também é uma desgraça, né? Que também está do lado do cirurgião. Desgraça para você que é engenheiro, para ele não, ele gosta disso. Ele gosta, então, mas eu achava aquilo um absurdo. Pô, 3, 4 horas da manhã levantar para ir para o hospital, depois chegava às 5, tinha que voltar às 7 para o hospital. E eu falava, pô, não sei se eu vou fazer medicina, porque odontologia não tem muito isso. Tem plantão, mas não é comum e corrente, né? Então, sei lá, mas já foi. Agora já não dá tempo de mudar. Mas eu acho uma profissão bacana, eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus. E material de implante? O pessoal vem com a história... Peraí, Pedrão, corta aqui pra gente que eu só preciso dar um recado pro pessoal que está nos assistindo. Pode ir, produção? Sim. Inter, certificação digital, a nossa patrocinadora. Com a certificação digital, você brasileiro que mora no exterior poderá realizar vários atos de forma digital sem ter que se dirigir ao consulado ou viajar ao Brasil. Não perca tempo. Adquira já o seu certificado digital e tenha o direito de fazer de onde estiver procurações públicas, casar, se quiser, pense duas vezes, divorciar, comprar ou vender imóvel, acessar o sistema ECAC da Receita Federal, realizar transações bancárias, abrir ou encerrar empresas, peticionar eletronicamente advogados. O contato vai estar na descrição do vídeo. Mas já está aí o e-mail. O e-mail está ali na tela. interceptportugal@gmail.com. Muito obrigado, doutor Zé Raposo. Tá, agora a pergunta. Agora, material de implante. Tem uns que vêm com a história do velho titânio, né, que esse aí já posso chamar velho titânio. E outros vêm com zircônio. A zircônio está começando a entrar no meio, né? De um certo tempo. Você já usou? Não, ainda não. O que é isso? É o material do dente? É o material. Em vez de ser titânio, e a vantagem da zircônia é a parte estética, porque é tudo branco, né? Tem mesmo a cor do dente, da raiz do dente, enfim. Em questão de preço, tem alguma vantagem? Eu não estou a par disso ainda, Pedrão. Não é uma área que a parte da zircônia ainda não entrei aí. Eu continuo fazendo o titânio, ainda não... É só estético? Não, mas tem uma parte aí diferente. Agora, tudo que é novo também tem seus riscos, né? Então como é uma área mais recente, a gente tem que... ver o que vai dar, né? Tem que esperar e estudar um pouco mais. Eu não estou a par disso, não posso te dar opinião, não sei. A parte de zircônia, a parte de titânio... E fugindo um pouco do assunto, aquelas obturações antigas que era feita com amal, que estavam todo mundo trocando agora, faz mal mesmo aquilo? Não? Ou não. A quantidade... Determinadas pessoas podem ter uma reação e ter uma doença degenerativa por causa disso. Mas é com todo metal. A pessoa tem uma alergia a todo metal e... Não tem nada a ver aquele metal pesado que vai soltando aos poucos, acumulando não sei aonde. Não solta. Não solta e outra, a quantidade que teria que se soltar, você tinha que ter aí, ser um tubarão e ter todos os dentes chumbados. Você come mais mercúrio comendo peixe do que o mercúrio do que um peixe predador. O negócio era feio, né? Aquele amalga era feia pra caramba. Tem essa parte. Hoje em dia ninguém faz, né? É feio, era feia, mas durava, hein? Agora os outros já não duram tanto. Eu tenho duas. A resistência dos materiais. Sim, estão subindo. Tá melhorando. Mas hoje tem compósitos e resinas que... Tá melhorando. Melhorou bastante, né? E vocês recomendam... Do começo pra cá melhorou muito. E vocês recomendam a limpeza, a higiene com a máquina
Com a escova Com a escova elétrica. Sim, é bom. Eu uso aquilo não tem muito tempo, sei lá, 6 meses. E eu acho que aquilo lá é fantástico. É bom. Ajuda. É bom. Aumenta a efetividade da escovação. São escovas mais macias, que você menores também. Você não menores. vai carregar, porque Não a própria máquina, força. se você carregar, ela para. Né? Porque escovação, o grande segredo da escovação dentária é você usar uma escova bem macia e não fazer força. Pois. Não adianta fazer força, senão você vai acabar machucando a gengiva. Não faz força, porque você tem que escovar a gengiva. E a rotativa, ela faz esse serviço que Ela ela faz passa esse muitas serviço vezes e você no mesmo acaba não lugar. fazendo a pressão que você faria com uma manual. Pois. Você faz a pressão específica porque a própria máquina trava. Se você apertar muito, ela para de rodar. Exato. A força dela. Deveria. Foi difícil eu acostumar, porque eu costumava colocar força e estava sempre sangrando. Hoje em dia, Aquela tem 6 meses que não sai uma jato gota. de água para fazer limpeza também. É boa, excelente. Não, é bom. essas novas da Oral B é 200 e tal euros, mano. O que é aquilo? Waterpik. Veio com o dentista junto? Não, por que custa tão caro aquilo? Qual a diferença da que eu tenho de 20 euros? Às vezes é a bateria. Mentira, você às vezes compra. Bateria, tem umas marca. coisinhas Ela vem com um pedestalzinho, com Mentira, você negócio de compra água. Com Timer. Quando você, Tem um quando negócio você de compra- água. então, quando você compra um Audi, Timer, tem pressão. quando você compra um Mercedes ou compra um Fiat. chinês, o que é mais caro? Os dois vão te levar no mesmo lugar. Ou talvez não. Ou né? talvez não, né? Às vezes não. Né? Mas a marca, Entendi. logicamente, você paga a marca. O Oral B é uma marca conceituada. Então, Mas tem Oral B de 20 e tem Oral B de 200. Quando você começar a sentir os pelinhos assim, mas isso é a qualidade do motor, a pressão. E o bochecho com água oxigenada? Cara, E o bochecho com água oxigenada? um monte de gente usa e falou que Que resolve. é? Resolve. não. Resolve o quê? Resolve pra quê? Ah, cara, nunca mais tive cárie no dente, Nunca tá mais? sempre limpinho, tá top. Então, Porque assim, as ontem. bactérias da boca são anaeróbias, né? Então a água oxigenada vai matar um monte. Pô, Mas não. Mas eu já ouvi umas coisas sobre água oxigenada que não é bom, né? Ela desenvolve. Pode causar queimadura. Pode causar queimadura, pode aumentar o risco de desenvolver células cancerosas. mas dizem que os dentistas mais velhos usavam muito isso. Mais Também tem velho, outra falou coisa, né? tudo, os mais Não é velhos. outra coisa, né? Antigamente usava outras coisas também. Pinga. Antigamente Cachaça. né? Tirava o dente com alicate lá na fazenda. Né? A doendo, pegava e puxava. Tu faz isso Antigamente também, fazia, Pedro? hoje em dia já não se faz mais. Eu fico imaginando. Então eu vou começar a passar pinga já. Fico imaginando na Idade Média. Troca oxigenada, troca agarrada. Aqueles Pinga. barbeiros. Pinga né, pode, né, então. Aquela fila de bêbado pra tirar dente. Quando eu fui para Marrocos, andando lá em Marrocos, tinha um cara na praça tirando dente. Desse jeito. Ah, um você já baú viu, do tem lado. no YouTube aí um monte de filme também na Índia Na e Índia. no Na Paquistão, Índia, cara. Na Marrocos rua é também. assim, Os caras... Tem um lugar que eles lixam os dentes pra ficar retinho. Lixa, Caraca. eles cortam assim, fazem bico. Ah, já vi isso aí também. Tem umas tribos aí que fazem bico para quanto mais bicudo for. Imagina a dor que aquilo não causa. Em Marrocos também Caralho. tinha uma loja de vender prótese, vender dentadura, É. tipo de sapato, tava tudo exposto as dentaduras, a pessoa ia lá, provava. Essa aqui tá boa, sorria e No Brasil embora. também tem disso. né? Tem também no interiorzão. Ainda encontra alguma Você coisa prova a nesse dentadura, serviu, não serviu. A minha avó, quando morreu, eu tinha 10 anos, já vai fazer 50 anos isso. Minha avó, quando morreu, foi uma senhora lá pedir para minha mãe se ela podia dar a dentadura da minha avó para ela. Minha mãe, que isso, minha senhora, não vai servir na senhora, não. Imagina, isso há Tantos 50 anos atrás. Né? como se fosse vestido de noiva, né? Foi aí que você pensou bem e você dentista. Não, eu não sei quando eu não sei quando é que eu decidi ser dentista. Eu acho que eu dei sorte, o Jário também deve pensar a mesma coisa, porque quando você tem que decidir qual profissão que você quer, você está com 18 anos. Né? Eu decidi exato. antes. Né? Então aí você vai, bom, aí você tem que fazer o vestibular e falar, vou fazer o vestibular para o odonto. Poxa. Deu certo porque eu gosto do que eu faço. Mas É. muita gente, eu conheço muitos amigos que desistiram, porque fizeram a faculdade E hoje trabalham em outra coisa. E mesmo se fosse uma faculdade pública, o investimento é alto, né? É alto. Porque eu fiz, a minha foi pública, a minha foi na USP de Ribeirão e não paguei faculdade, mas pagava para morar na Pagava, cidade. Material. Material, imagina Material, muito caro. instrumental, Material, livro. Livros.
tudo muito caro. As festas da faculdade também. As festas eram caras, né? Mas eram boas, não era? Imagina, privada tem que ser rico mesmo, cara, pra fazer uma Pra privada. Olha, e pra gente não ter que ir ao dentista, o que tem que fazer regularmente? Pô, vocês não vão contar, vai perder freguesia. Regularmente, para você e para teus filhos, uma boa higiene oral, Fio dental. usar uma escova macia sem fazer força. Se não souber escovar, vá no dentista que o dentista vai te ensinar a Uma escovar. técnica de escovação. E controlar a ingestão de carboidrato e açúcar. Comer, Basicamente, vai né? comer. Tem outras doenças que podem ser causadas por bruxismo, tabaco, diabetes, podem causar outros malefícios, mas se você quiser se livrar do dentista, tem uma boa higiene oral com a tua escova, com o teu fio dentário de vez em quando. Mas mesmo assim, obviamente, uma vez por ano tem Uma que vez ir, né? por ano. Uma vez por ano, seis que- meses, tem para quem que está ver. com problema, quem tem mais propensão. Existe propensão a ter cárie, propensão a ter Tem problema, gente que né? tem propensão, tem gente que não tem cárie. Eu tenho um irmão que nunca teve uma cárie na vida e não escovava dente. Ele usava Marcelo, vai ver se ele não usa Marcelo. oxigenado. Não, isso é Sei lá o que ele fazia. Bebia bastante. Isso é por causa do pH da saliva. O efeito tampão da saliva dele deve ser muito bom. E não tem jeito de controlar o pH, eu tenho. Nossa, sou irmão dele, não deu Dependendo certo. do pH, Você controla com a tua alimentação e normal, né? Por exemplo, se ingerir muito carboidrato e açúcar, o pH da tua saliva está sempre descendo. E não dá o retorno para o teu organismo voltar ao pH normal. não dá tempo. Então o pH da tua saliva fica sempre ácido. Aí vai causar distúrbios nas pedrinhas, né? Corrói o esmalte. E aí Mas se ao contrário, muito básico também é ruim, né? Tem que estar ali Sim. perto do neutro. Tem que dar tempo, porque Porque a saliva tem a aí se função. você vai para muito básico, começa a causar lesão, né? Queimadura, essas coisas. A saliva é a Ácido, primeira. não. A saliva é a primeira fase da digestão. Aham. Começa na saliva, na mastigação e na salivação. Então, quer dizer, a partir daí, se isso está sendo bem feito, logicamente, se está comendo muito açúcar, vai ficar mais ácido. Mas só que tem um tempo, ele baixa, depois sobe, depois... Lavar dente é uma coisa difícil, né? Não, eu lavo umas Quantas 3 dias por vezes? dia. Quantas vezes? 3 vezes por dia é o ideal? 2 tá bom. Antes de dormir. Qual que é a mais importante delas? Antes de dormir. 2 bem escovadas, com fio dental bonitinho. Uma de manhã, uma... Antes de dormir, porque você vai dormir, geralmente a gente às vezes dorme com a boca aberta, a boca fica seca. Ah. E comeu antes de dormir, né? Come, às vezes a criança vai dar mamadeira, põe açúcar, vai dar Aquele chocolate. salgadinho da carne, aquele bolinho da carne antes de dormir. A criança vai buscar os bombons, chocolate. Aí Mas o dá- hálito é só falta de escovação, é falta de higiene, Não, não. pode ser problema de estomacal. Estômago, também. né? Estômago, né? Falta de água, se você não ingere muita água. É por isso que o dente tá sempre de máscara, né? Porque depende do paciente, deve... Não, mas não é só Às vezes não. é difícil. Tô brincando, tô brincando. Não, a máscara sim, a gente usa tanto para Claro, proteger claro. a gente como para Claro, proteger o tô paciente. brincando. também. Uma coisa boa que a pandemia nos trouxe foi o uso dessas máscaras FFP2. Essa branca. Pra Se é que existe uma coisa boa, foi isso, né? pra gente foi uma coisa muito boa. A gente não usava muito essa, usava mais a azul mesmo, normal. Usava a cirúrgica que nós pensávamos que filtrava bastante, a gente foi ver que não filtrava porra nenhuma. E você usava uma máscara o dia inteiro, aí a gente ficou sabendo que se você for usar uma máscara dessa, para filtrar bem, você tem que usar 2 e trocar de 4 em 4 horas. Que beleza, né? Que beleza. E vamos descontrair? Bora, futebol. Por que corintiano, pô? Por que corintiano? O que aconteceu Pô, de minha errado na... família. sua Mas família. foi desde a faculdade, desde Não, pequeno. Família. Se Produção, não for corintiano, a geladinha, por favor. se não for corintiano, tá fora de casa. Vocês podem Mas beber vocês têm um cerveja? corintiano famoso lá no Brasil, né? Quem? O Lula, pô. Sócrates. O Olha, o Lula, primeiro pô. jogo que meu pai me levou O para assistir do descondenado. Corinthians, no Pacaembu, eu lembro até hoje, cara, uma tarde de sábado chuvosa, uma chuva, Pacaembu. Corinthians apanhou de 4-0 do Noroeste. E esse, mesmo assim você não desistiu. Ah, mesmo assim, cara, ser corintiano é uma Foi É doença. noroense? Noroeste. Você apaixonou, Foi aí que ele apaixonou. Ah, eu gostou. Mulher do mano. Ser corintiano não tem rola.
Na minha época tinha aqueles adesivos, né, Raposo? Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Não tinha esse adesivo nos caras, né? Era mesmo, mas era, né? Era. São Paulo era só alegria. Atualmente que não tá grande coisa, né? Mas eu sou São Paulino também atualmente um bocado de atualmente. Não, assim, desde que me conheço. Porque a torcida do Corinthians é fantástica. Você pega uma cervejinha ou não? Opa, faça agora. Não tem igual. Na caneca ou quer um copo? Não, aqui não. Não tem igual. Obrigado. Não vou poder deixar. Os caras são fanáticos, né? Os caras são. O corintiano é mais fanático. Eu lembro quando o Corinthians ganhou o campeonato com o gol do 1977, que ganhou com o gol do. Saúde, Elias. Pode junto, hein? Subscreve aí, hein? Como é que chama o cara que fez o gol de 77? Basílio. Achei que era o Bílio. Eu lembro, Corinthians Ponte Preta, jogaço. Eu ia muito no Morumbi, ia direto no Morumbi. Uma época eu ia muito mesmo também. Também teve uma época. Meio de semana, fim de semana. Mas acho que o top do São Paulo foi o Tele Santana, né? Na época do Tele. Foi. Tele Santana, os menudos. Com aquele time de menudos. Com o Cicinho. Olha, Careca, Silas, Pita. Nem nessa época, Miller, Careca, Pita, Silas, pelo amor de Deus, que time. Com 14 anos eu jogava lá na escolinha. Mas aí tive pneumonia, não fui mais. Eu, na época da democracia corintiana, ia todo final de semana no estádio. E você tem vergonha de ser corintiano por causa do Lula? Ou... Não. Corintiano não tem parte, mano. E o que você vai votar? Vai ter eleição dia 30, pô. Temos que falar de eleição, pô. Você vai votar no seu amigo corintiano? Eu vou votar no Lula. Votar no Lula? A produção ficando agora. Ô Elias, só tá vermelho, mano. Cara, eu vou votar no menos ruim. Menos ruim? Quem é o menos ruim? Pra mim é o Bolsonaro. Bolsonaro, sem som de dúvida. E olha que eu já fui petista de andar com estrelinha no peito. Sério? Já. Eu sou uma família comunista, eu também apoiei. Hoje não. Na primeira eleição eu ainda morava no Brasil. Cara, até saiu lágrima do meu olho quando o Lula... De alegria? De alegria, cara, porque veio um cara que veio do nada e prometeu que ia fazer tudo e mais alguma coisa. O Lula teve uma chance fenomenal de tinha mudar. Faca e um queijo na mão, tinha o povo do lado dele. O povo do lado dele, se vendeu. As commodities bombando. Não, mas até o primeiro governo dele foi legal. Eu lembro do primeiro governo dele, foi legal. Vou até falar para os meus amigos empolgados aqui do Lula, daquele cara das empresas X lá, o Eike Batista, que tava bilionário, cara, o Brasil vai bombar, não sei o quê. De repente... Mas é igual na época do Collor também. O Collor também tinha faca e queijo na mão e só fez besteira. Ah, mas pô, vou te contar, Collor cara. Não. Peraí, o Collor já entrou ceifando. Mas o Collor foi... já fez besteira. Então... Por isso que o pessoal derrubou ele. Pô, mas quando começou a corrupção do Lula, tudo aí desanimou, cara. Eu fiquei... Eu espero que dia 31 as coisas estejam mais calmas, né? Porque as coisas estão muito estressadas. Vai continuar estressado. E dali em diante. Está muito dividido. Os outros 50% que vai perder, vai ficar... Vai continuar estressado. Não, tem um mês depois tem Copa do Mundo. O que é uma pena, né? Porque o nosso país é um país que tinha tudo para ter outra situação. Não, tinha. Não é que tinha, que não tem mais. Tem. Tinha tudo para estar bem e não está. Mas se o Lula ganhar, vai ser um retrocesso. Eu acho que vai ser muito. Vai dar uma ceifada boa na esquerda e a esquerda vai ter que se coçar para fazer alguma coisa de novo. Aparecer alguém diferente dele para poder se ele ganhar, você tá falando? Se ele perder. Se ele perder, é verdade. Porque eles vão ter que fazer alguma coisa de encontrar uma outra liderança, porque o Lula não deixa aparecer outra liderança. O Lula é maior que a esquerda. Uma vez que ele sair fora... Não tem ninguém, pô. O Tarcísio falou um negócio muito legal que eu vi uma entrevista dele. Ele falou assim, quem que se aproximou do Lula que hoje em dia tem voz ativa? Ninguém. Porque ele não deixa ninguém ter voz ativa. O único que eu lembro assim, que começou a ter uma voz ativa, o Suplicy, não, mas de repente desapareceu sem para o cara. Você pega o Haddad nada, você pega a Marina nada, você pega qualquer pessoa que estava em volta dele. Não sei se você viu esse vídeo dele falando, do Moro falando. Do Moro não, do Tarcísio falando. Agora, em compensação, você pega o Bolsonaro, tudo ele joga quando as coisas correm bem. Então, todos correm, todo o lado bom da coisa, ele joga para alguém da equipe. Ou foi o Tarcísio, mesmo que ele ou foi o governador não sei da onde, ou foi o outro que ganhou o Senado, ou foi não sei quem. E ele mesmo leva pancada.
porque eu Ele nunca vi, absorve todas as pancadas. eu nunca vi ninguém ser tão perseguido também pela imprensa como ele nesses primeiros 4 anos. Tudo, Claro, a Globo são 580 milhões por ano, entendeu? em média, do governo Lula e Dilma. Para a Globo. Exatamente. Não tem mais. Não tem mais. Aliás, Então, tem, mas tem muito menos. muito menos. Vai dar pancada em quem? E isso tudo, né? Espero que a população. Você junta isso com um cara tosco, Militar, militar ex-militar. toscão, Chucro, né? sem o que eu fico- chucro, sem filtro. O que eu fico com vergonha, vou ser sincero, eu votei nos socialistas aqui em Portugal. Não porque era socialista, porque me pareceu que o Costa era o cara certo. Me parece que é honesto, não sei o que, para presidente. Votei no Marcelo. Porra, mas quando eu vejo esses caras apoiando o Lula, eu tenho vergonha. Porque eu fico assim, mas os caras não estão vendo o que ele fez, o que ele provocou. Só porque o cara é de esquerda, ou diz que é de esquerda, que pra mim ele nunca foi de esquerda. Pra mim ele é um totalitarista do caramba. Você vê o primeiro-ministro de Espanha apoiando o Lula, o Costa apoiando o Lula, o Marcelo apoiando o Lula. Pô, não viram É como se nada tivesse acontecido. É igual o Sócrates daqui. Não, eu falei isso para o português O hoje. Sócrates Cara, você daqui- votaria no Sócrates de novo depois de tudo que você sabe? Quero ser eleito de novo. Então tá, então vota no Sócrates. Não, mas você poderia ter mais ou menos um equilíbrio aqui. Se aparecesse de repente numa eleição aqui em Portugal o Sócrates e o Chega. Como que chama o cara? Sim, O É Chega. verdade, é verdade. É verdade. Aí eu votava no caso do Chega. Se bem que eu acho que o Chega é muito mais extremista do que, Muito mais. nada a ver, do que o Tem partido do muito Bolsonaro. mais. Não tem nada a Tem nada a ver. ver. Não tem nada a ver. Eu sinceramente... O Bolsonaro não é extremista. Eles Não. pintam ele como Se ele extremista. fosse extremista, ele já tinha chutado o balde. Né? Pois, não é. Não é. Ele já tinha chutado o balde da. Se ele fosse Ele é mesmo só chucro, ditador, né? como fala, fascista, o quê? Já tinha acontecido alguma desgraça lá, porque o que o cara apanhou nesses O 4 tanto anos que foi brincadeira. o STF TSE, né? passou o por nosso cima da STF. Constituição. E ainda tá. E agora, essa semana, então, nem se fala, né? Com aquele negócio da rádio, porra, aquilo foi Produção, feio. pode falar do TSE ou não? Produção, pode falar, nós estamos censurados ou não? Não? Não. Pode falar do ovo? Não, aqui a gente tá em Portugal, cara. O STF não chega aqui. Não, hein? Pessoal, E aí, você vai votar em isso aí. quem, cara? Você não falou quem você vai votar. eu, assim... Corta! Pelo amor de Deus! Deixa o cara dar o voto dele, porra. Não, eu vou votar... Eu não voto, né? Eu não Você transferi não meu título. transferiu? Não transferiu. Porém, se fosse votar, votaria no 2 horas e Bolsonaro. meia, cara, a fila. É. 2 horas e É, meia. Eu espero que ele não perca por um voto, senão eu vou ficar meio mal. Eu acho que o próximo E ainda você chega na boca de votar, cara, você vê um monte de neguinho furando a fila. Na verdade, assim, eu não Mano, vestido de vermelho ou de amarelo? subiu. Mas tá, boa pergunta, de vermelho ou Subiu o amarelo? sangue. Hã? Tudo de vermelho? Furando Tinha assim. petista e tinha bolsonarista furando. De tudo. Puta. Assim, eu não vou votar por, eu não quero votar no Brasil, eu quero que meus filhos criem raiz aqui pra cima, então eu não me sinto nem no direito de votar. Mas gostaria de ver aquilo funcionando, sabe? Seja quem a ganhar, nossa espero que dê casa, tudo né, certo, cara? É nosso exatamente. berço, a gente... Não, e depois você vai Quer ver. queira, quer não, a gente- Se der uma porcaria lá, pra falar outra coisa, né? Pô, não vai ter lugar pra ir 200 milhões de pessoas, cara. Pedrão, se der uma porcaria aqui, Haja dentista. Já não vai ter a gente lugar tá do pra. ladinho de uma porcaria enorme, se der uma der porcaria uma bomba enorme atômica aqui na Ucrânia, amigo, a gente tem acabou. que voltar. Verdade, verdade. Vamos fazer campanha então, pro melhor lá. Não tem que votar nada, porque sei lá como é que ele vai votar. Não, Não, pode acontecer, não É, pode? pode. pode acontecer, tá muito mais eminente isso do que isso é um problema muito mais sério que está acontecendo aqui, essa guerra aí que tá pra virar uma besteira enorme, Tem que postar esse vídeo antes do dia 31, nós estamos falando de eleição e... entendeu? Então pode acontecer e a gente vai pra onde? Pode. O mundo tá complicado, né? Tá difícil Vai você. Havaí. Havaí. Você começa a pensar assim, pô, vou pra França. Pô, a França já tá muito perto da Não, não confusão. pode também, não. Quanto Que mais isso? falar, melhor. Tem que fugir pro outro lado, né? Mas o Havaí tem uma o cara da Coreia É, do pro Norte mar também já tá perfeito. apontando os mísseis pro Havaí. Você tem que olhar pro mar e falar, é aqui que eu vou atravessar. Eu falo pros meus filhos assim, ó, vocês querem imigrar? Vão pra Austrália, velho.
Já. Cadê o violão, Zé Raposo? Fala nisso. Cadê o violão? Trouxe? Trouxe o violão, Lucas? Produção, tem o violão aí? Não tem? Graças a Deus. Adriano, acho que você pode fechar, já tá Pessoal, vamos ficando por aqui. Produção, pra que câmera eu olho, produção? Ó, O que você quiser. esquece que tem que falar para subscrever. Pessoal, dá uma moral aí. Dá uma força pro Ativa o amigos, sininho. ativa o sininho, inscreva no A canal. produção tá triste aqui porque vocês não têm. O pessoal, pô, tem um monte de visualização e o pessoal não subscreve, cara. Bota sugestão. Pô, deixa de ser aí, se preguiçoso, querem. deixa de ser. Pô, Calma aí, Pedrão. Você vai Nossa, espantar. Peraí. Chega junto, mano. Pessoal, deixa eu agradecer aqui, acabou a cerveja, a Depois produção eu que tá. sou Meu estressado. copo tá vazio. Eu quero agradecer ao Zé Raposo, ao Jairo, dentistas profissionais insanos e brilhantes. Insano. mas a gente vai colocar o link aqui Espero com que os São Paulo contatos, que se quiser consultar os Deixa caras. eu falar, pô. Pô, Espero que o São Paulo se classifique, que o Corinthians não se classifique Isso. pra nada. Eu queria agradecer. Muito obrigado pela Não, e oportunidade. no link vai estar o telefone, os contatos dos caras. É isso aí. Se quiser botar uma dentadura, tá, já tá aqui. Vai ter uma promoção aí ao vivo agora ou não vai ter uma promoção? Uma dentadura nova? Quem O subscrever. primeiro a se ligar tem uma dentadura nova. Subscreva, releve o link Quem subscrever vai ter direito à anestesia, hein? 10% de desconto. e com anestesia. Sem anestesia. Cirurgia sem anestesia. Mas eu preciso sem anestesia. Maravilha. Uma vez tirei um siso sem anestesia. O cara tirou. Sem, Mas ele o cara pediu mesmo? Ele pediu. Pô. Produção, estica mais um pouco aí. História muito doida essa história. O Conta cara aí. chegou no Produção, consultório. volta tudo, velho. O cara chegou no consultório e falou assim: doutor, eu preciso tirar esse dentro do siso, que amanhã eu tô indo pra África. O cara fazia caça. Aham. Maluco, o cara ia lá Caçava leão, então. Leão, caçava. Porra, tinha que ter tirado. Tem que tirar do cérebro dele. Exatamente, mas o cérebro já estava sem, por isso que não tirou. Aí ele sentou na cadeira e falou: só me dá 2 minutos que eu não quero anestesia. Eu falei: como você não quer anestesia? Vou tirar teu dentro do siso. Eu falei: não quero. Sentou na cadeira, ficou 2 minutos com o olho fechado assim. Sério. Aí eu peguei a alavanca e comecei. E o olho dele, eu ficava olhando pro olho para ver se Lacrimeja. a pupila dilatava ou mexia, ou se ele piscava, o cara assim. Parecia que não era ele que estava lá. E chegou uma hora, eu falei: nossa, ele vai sentir dor. E enfiava assim a alavanca dele assim para tirar o dente. E o cara não se mexeu. Eu falei: não, deixa eu terminar. Tirei o dente, dei um ponto ainda, suturei. E ele falou: acabou? Acabou. Muito obrigado, foi embora. Esse é macho, hein, cara. Ah, Esse é bolsonarista, esse é Poder da bolsonarista. mente. Esse é Não tem nada a ver, Pedro, não tem nada a ver, meu. Poder Pô, da o mente. cara é macho, cara. O cara não, o cara tem um controle mental Controle fora da mental. mente. Boa. Totalmente. Muito bom. Mas muito é isso bom. aí. Cara, mais uma Obrigado vez, pelo obrigado. convite. Obrigado a Valeu você. vocês. Tamo junto. Tamo junto. Falou, galera. Boa Sim, noite. meu copo tá vazio. É, né? até a próxima. Você bebe muito. Por Ah, mas peraí, já parou de gravar? Não, Na semana que vem tem a Kátia. Vamos falar de. De quê? De que a gente vai falar mesmo? É mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Mercado em imobiliário em Portugal. Portugal. Para você que quer comprar uma casa aqui, mesmo morando no Brasil, eu não sei nem se isso é possível. Pode. A gente vai saber tudo sobre mercado Tudo imobiliário. sobre o mercado imobiliário. Ela é fera, ela vende Tendência, tudo. Vende tudo mesmo, fera mesmo. Valeu. Se você quer vender, procura ela. que ela vai estar aí. Paulo, marido dela, Paulão que É segura. o caçador, o caçador. Paulo Paulo Caçador. segura. Paulo Caçador. Senão ela vende ele também. Eu acho que ela não vende não, porque o cara faz tudo também, cara. O cara Ele troca pia, troca sifão. faz tudo e ainda é engenheiro informático. Boa. É isso aí. Valeu, pessoal. Falou, galera. Obrigado. Um abraço. Falou, Luquinha. valeu.